João 11, quando eu falar assim, abra sua Bíblia em tal lugar, eu oro para que chegue um momento que você fala assim, já sei, é tal história, já sei, é tal versículo. Oro para que você conheça tanto as Escrituras, que você já possa identificar só pelo livro e pelo capítulo o que vai ser pregado. Nesse texto aqui vai falar sobre a história de Lázaro. Abra sua Bíblia aí em João 11, nós vamos ler o verso 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Até aqui está bom, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos avançar ao longo desse texto. Esse texto fala da história de Lázaro. Marta chega para Jesus e fala assim: olha, Lázaro precisa que você vá lá agora, resolver esse problema. E aí Jesus fala: não, espera mais um pouco, daqui a pouco eu vou lá. Você sabe a história, Lázaro ele acaba morrendo. Jesus vai ao encontro, quando ele está a caminho, ele encontra Maria. Maria está chorando, ele chora com ela. Ele vai e fala: tira a pedra, Lázaro sai, Lázaro sai. Essa é a história desse capítulo. Esse texto ele me marca muito, porque ele fala da história de uma família com Jesus. Isso é muito lindo, como Jesus lida com uma família, como uma família se relaciona com Jesus. Então eu quero extrair aqui dessa história princípios para as nossas famílias e para o nosso relacionamento com Jesus. Ao longo dessa conferência Ecoar, nós estamos trabalhando sobre Jesus. Já falamos na sexta sobre Jesus o prometido, sobre o nascimento de Cristo, e hoje eu quero falar sobre um Jesus que talvez você ainda não conheça, sobre Jesus e sobre as famílias. E o primeiro princípio que eu extraio dessa história é que o amor de Cristo não nos isenta dos sofrimentos. Olha o que o texto diz no verso 3, nós lemos o verso 1, o verso 2, agora olha o que o texto diz no verso 3, aquele que o Senhor amava. Quantas vezes nós não pensamos que o fato de sermos amados por Deus nos privará dos sofrimentos? Quantas vezes nós pensamos, e eu penso até que essa é uma distração de Satanás, uma seta de Satanás, sabe por quê? Porque todo ateu hoje é um cristão frustrado. Todo ateu hoje é alguém que no passado se frustrou com Deus, alguém que diante de uma doença, diante de uma enfermidade, orou dizendo: Deus cura, Deus faz, e Deus não fez, porque a verdade é que Deus não é um ídolo. Então não adianta a gente cantar muito, ofertar muito, pregar muito, clamar muito, porque a gente não vai convencer a Deus a fazer o que nós queremos. Nós viemos num culto como esse para que Ele nos convença a fazer o que Ele quer. Nós viemos num culto como esse para render o nosso coração, nos entregarmos aos pés dEle, para abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo e abraçar o que Ele tem para nós. Então muitos assediados pelo inimigo, dizendo: não, se você é um povo amado, se você é amado por Deus, você não vai sofrer. Se você é amado por Deus, você não vai passar pelo desemprego, você não vai enfrentar doença, você não vai enfrentar a morte, você não vai passar por dificuldades na vida. Por quê? Porque na primeira dificuldade você vai se frustrar. Todo mundo que cria expectativa se frustra, porque ninguém vive para corresponder às suas expectativas, nem as pessoas e nem a Deus. Então o que eu aprendo aqui é que o amor de Cristo não nos isenta do sofrimento. Embora essa família fosse muito amada por Deus, eles passaram por crises, dificuldades, doenças e até mesmo a morte. E o que nós podemos aprender aqui é que o amor de Cristo então não nos blinda, não nos tira do mundo. O amor de Cristo não nos coloca numa bolha, sabe por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele nos fez o que? A sua imagem e a sua semelhança. Se Deus tivesse nos feito somente a sua imagem, talvez estaríamos blindados, porque teríamos a mesma liberdade que um robô tem. Então nós só faríamos aquilo que Deus quer, não teríamos liberdade de escolha, não tomaríamos decisões, talvez não teríamos que enfrentar consequências ruins. Mas Deus nos ama tanto que Ele não nos fez somente como imagem, mas Ele também nos fez a sua semelhança.
nos deu a liberdade de tomar decisões, a liberdade de fazer escolhas, e por causa disso, muitas vezes nós colhemos consequências das nossas próprias decisões. Mas isso é fruto do amor de Deus. Ele nos fez livres, Ele nos deu o privilégio, Ele nos fez livres. O amor de Deus não nos isenta do sofrimento. O amor de Cristo não é uma blindagem. O amor de Cristo, sabe o que é, querido? A garantia de que, embora nessa vida você passe por lutas e tribulações, Ele está com você. O amor de Cristo não vai te isentar, mas é a garantia de que, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. É essa a expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Como fruto desse assédio de Satanás, como fruto dessas setas que ele lança nas nossas vidas, nós chegamos a questionar a Deus. Nós falamos assim: Deus, mas por que eu? Querido, não tem uma pergunta mais arrogante, mais prepotente e mais orgulhosa do que Deus, por que eu? Quando você fala assim, Deus, por que eu? Você está dizendo assim, eu sou diferente dos outros. Quando você diz, Deus, por que eu? Você está dizendo assim, Deus, eu sou melhor do que os outros. Olha a minha vida, olha o que eu faço para o Senhor, olha o meu nível de intimidade contigo. Eu estou acima, eu não posso ser tratado como os outros são, eu não posso passar pelo que os outros passam. Essa, querido, é uma pergunta satânica. Por isso, quando o inimigo, ele flertar com a sua mente, quando ele flertar com o seu coração, a ponto de você falar assim, Deus, mas por que eu? Você precisa fazer outra pergunta, por que não eu? Por que não eu? Se eu sou tão sedentário quanto os outros, por que não eu estou com esse problema de coração? Se eu como tão mal como todos os outros comem mal, por que não sou eu que estou doente? Se eu estou sendo assediado pelas mesmas influências do que os outros, por que não eu tomei essa decisão ruim? Se eu estou sendo, de alguma maneira, sofrendo da irradiação de toda essa tecnologia, por que não sou eu que desenvolvi esse câncer? Por que não eu? Porque eu não sou diferente de ninguém. Porque eu sou como os meus irmãos. Essa é uma pergunta cristã. Essa é uma pergunta de alguém que entendeu o Evangelho. Essa é uma pergunta de alguém que tem o Espírito Santo dentro de si. O amor de Deus não é uma garantia de que você não vai passar por sofrimentos na vida. O amor de Deus é a garantia da presença. O amor de Deus é a garantia de que você não está sozinho. A segunda coisa que eu aprendo aqui no relacionamento dessa família com Jesus e de Jesus com essa família, é que nenhuma dor é para sempre. Glória a Deus, igreja. Nenhuma dor é para sempre. João 11, verso 4, Jesus mandou dizer, essa doença não é para a morte. Querido, sem Jesus Cristo, não é que nós seríamos no futuro condenados ao inferno, não. Sem Jesus Cristo, nós já nascemos condenados ao inferno. Sem Jesus Cristo, eu e você estávamos caminhando, mas não a passos curtos, a passos largos para o inferno. O que Jesus Cristo fez foi intervir, foi chegar na sua vida e falar assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, você não precisa ir para lá, eu tenho um outro lugar para te levar. Sem Jesus Cristo, o salário do pecado é a morte, mas não essa morte física, porque essa morte física é passageira. A dor dura segundos, a crise dura segundos, a pessoa logo está na presença de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a morte eterna. A morte eterna é a destituição total da presença de Deus. A morte eterna é uma alma com a sede eterna, porque nada mais a saciará. A morte eterna é um sofrimento que não tem a perspectiva de fim, porque Deus ali não mais está. Sem Cristo era isso que aconteceria com todos nós. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando Ele paga o preço, quando Ele paga o preço do salário do pecado,
Ele não morreu por um capricho, ele não morreu para mostrar para alguém que ele tinha morrido, não, ele morreu para pagar o preço da nossa condenação, pagar o preço do nosso pecado. E quando ele morre, sabe o que ele faz? Ele diz assim: ó morte, aonde está o seu poder? Por causa daquilo que Cristo fez na cruz, a morte já não é mais o nosso fim, a morte é a passagem para a vida. A morte é um recomeço, a morte é um novo início, é uma nova vida. Agora a vida eterna, a vida plena, a vida cheia da presença, aonde não haverá choro, ranger de dentes, aonde não haverá injustiça, desigualdade social, aonde não haverá doença, aonde não haverá abuso, é o lugar perfeito. Jesus Cristo ressignificou a morte. Antes uma doença poderia colocar fim à sua vida. Antes uma enfermidade poderia colocar fim à sua vida, mas por causa de Cristo, toda doença tem um prazo de validade. Toda dor tem uma data marcada para acabar. Todo sofrimento tem um fim. Por causa de Cristo, nós não temos mais que temer, porque nenhuma dor mais é para sempre. Ele pode cumprir o já e o ainda não na sua vida, trazendo uma cura. Ele pode cumprir o já e o ainda não na sua vida, trazendo uma solução. Mas o que eu e você aprendemos é que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos ajustar o nosso olhar. João Batista estava preso, manda os discípulos, vão verificar se é Jesus, porque se é o Messias, como é que eu posso continuar preso? Se é aquele que foi prometido, como é que eu posso continuar preso nesse lugar? Jesus fala assim: vão para João Batista e contem tudo o que vocês viram e ouviram. Os cegos voltaram a ver, os leprosos foram curados. João, ajusta o seu olhar. Não é porque eu não estou fazendo o que você quer que eu não estou fazendo nada. Olha para aquilo que eu estou fazendo, querido. Não é porque Deus ainda não fez o que você quer que Ele não está fazendo nada. Ele está fazendo, e você precisa ajustar o seu olhar. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus ama até os distraídos. Glória a Deus. Só o TDAH, glória a Deus. Jesus ama até os distraídos. Olha o que diz o verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. Querido, eu fico chocado com esse versículo, sabe por quê? Por que João não cita o nome de Maria? Por que ele cita o nome de Marta e não cita o nome de Maria? Maria é aquela pessoa que se derrama aos pés de Jesus. Maria é aquela pessoa que quebra o perfume, e ela quebra justamente para não sobrar nada. Maria é aquela que vai enxugar com os seus cabelos. Se você tem pressa, você enxuga com um pano. Se você não tem pressa, você enxuga com os cabelos. Essa é Maria. Maria é alguém fácil da gente gostar. Maria é aquela pessoa fácil de amar. Você conhece gente assim, fácil de amar? Maria é essa mulher fácil de amar. Já Marta é uma pessoa mais focada no trabalho. Marta é alguém mais focada nas tarefas. Mas aqui o autor diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se você for alguém que honra Jesus, que se derrama aos pés dele, Ele vai te amar. Mas eu aprendo também que se você é alguém distraído, desfocado, Ele também vai te amar. Uau, que Deus. Essa palavra foi para mim, porque quem sabe eu não estava distraído. Quem sabe eu não estava como Marta, trabalhando para Jesus, tentando dar o melhor para Jesus, e Ele dizendo para mim: ei, você está distraído com muitas coisas, quando só uma é importante. Então quando eu ouvi o nome de Marta aqui, eu falei assim: obrigado, Pai, porque ela me representa. Obrigado, Deus, porque eu sou como Marta, distraído. Quem aqui não gosta quando o pastor pede para você olhar para o lado e falar uma coisa para o seu irmão? Levanta sua mão se você não gosta. Eu também não gosto, estou levantando a minha mão, não precisa ter medo, eu não vou te condenar. Quem aqui não gosta? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu sou como Marta, mas Deus me ama, e Ele não desistiu de mim. Por isso Ele está aqui falando: ei, você está distraído com muitas coisas, quando só uma é importante.
Não se distraia com o horário do almoço, não se distraia com o que você tem que fazer daqui a pouco, não se distraia. Uma coisa só é importante, é a presença do nosso Deus. A quarta coisa que eu aprendo aqui, é que o tempo de Jesus, ele é diferente do nosso. João 11 verso 6, dando continuidade no capítulo: contudo, quando soube que Lázaro estava doente, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. O tempo de Jesus é diferente do nosso. Não tem como você querer apressar Deus, não tem como você falar: Deus, ei, vamos lá, o tempo está passando, Deus, eu estou envelhecendo, o meu tempo, o meu time, Deus, sabe por quê, querido? Deus sabe o que faz, Ele é perfeito no que faz. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está atrasado, Deus não vai chegar atrasado na sua vida. Sabe quem é o meu Deus? O meu Deus é aquele que fez Sara engravidar na velhice. Porque não há idade para Deus, não há tempo para Deus. Ele tem tempo dele e Ele tem a forma dele. O meu Deus é aquele que faz a mulher estéril gerar. Não tem forma e não tem tempo. Quando Ele quer, Ele faz na hora que quer, do jeito que quer, no tempo em que Ele quer. Se não aconteceu ainda, é porque não foi da vontade de Deus. Mas quando for, vai ser perfeito. Vai ser melhor do que agora. Vai ser perfeito. Porque talvez se Ele fizesse agora, você iria se perder. Talvez se Ele fizesse agora, você poderia se autodestruir. Deus sabe o que Ele está fazendo. Só descansa e confia, porque Ele é Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Em quinto lugar, precisamos olhar para a vida na perspectiva de Jesus. Verso 11. Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Eu e você sabemos que Lázaro estava morto, mas Jesus disse: o nosso amigo adormeceu. Nós não podemos olhar com os nossos olhos carnais, nós precisamos olhar de maneira espiritual. Talvez você chegou aqui dizendo assim: é o fim, e Deus está dizendo: não, foi só uma vírgula. Você precisa olhar pela perspectiva de Jesus. E sabe o que isso significa? Que Jesus não está olhando na perspectiva de alguém que vai enfrentar a cruz. Jesus está olhando na perspectiva de alguém que já venceu todas as coisas. Aí Ele está dizendo assim: ei filho, pode vir, eu estou aqui, eu já venci todas as coisas. O que poderia te fazer mal, não tem poder mais sobre você, porque eu já venci todas as coisas. Só vem, filho, vem. É a sombra, filho. Não é a morte, é o vale da sombra da morte. Vem, não tenha medo. É o inimigo, filho, ele só faz barulho. Vem, vem. Você precisa olhar para a vida pela perspectiva de Cristo. Sabe o que isso faz das nossas vidas? Sabe como que eu aplico isso na minha vida? Eu olho para o futuro dos meus filhos pela perspectiva de Cristo. Deus os ama mais do que eu. Eles são filhos de Deus antes de serem os meus filhos. Eu não preciso temer, eu só preciso cumprir a palavra, ensiná-los o caminho, ser exemplo. O restante Deus vai fazer. Eu não preciso olhar para o futuro e temer a minha vida financeira. Será que eu vou ter o que comer ou beber? A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem um filho do justo. Eu só preciso me colocar na condição da promessa. O quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ser justo. Não é ser gospel, é ser justo. Porque um monte de gente gospel eu vejo mendigando o pão. Você vai ali na Praça Raul Soares, tem um monte de gente que cantava na igreja, que pregava o evangelho, mendigando o pão. Porque não era justo, porque há uma promessa para aqueles que são justos. Sexto lugar, você define o tipo de relação que você vai ter com Jesus. Olha isso, João 11:24, Marta respondeu: sei que Ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Maria chegou onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, também os judeus
que estavam com ele choraram. Jesus ficou profundamente comovido. Se você observar, Marta teologiza com Jesus. Jesus fala e ela vai teologizar. Eu sei que o Senhor está falando da ressurreição dos mortos. Jesus responde com uma teologia. Mas Maria, quando vê Jesus, cai e chora. Jesus cai e chora. Você define o tipo de relacionamento que você vai ter com Jesus. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus hoje? É um relacionamento religioso? Se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Se o Senhor tivesse feito, não teria acontecido. Se o Senhor tivesse agido, não teria acontecido. É um relacionamento teológico. Eu sei que Ele ressuscitará na ressurreição dos mortos. É um relacionamento profissional. Jesus, eu estou aqui cozinhando para o Senhor, pede Maria que me ajude. Eu estou trabalhando com o Senhor. Será que o Senhor não vê os outros irmãos que não estão fazendo nada? Ou é um relacionamento espiritual? Deus, ainda que ninguém esteja fazendo, eu estou aqui. Ainda que ninguém esteja orando, eu estou aqui. Ainda que ninguém jejue, eu estou aqui. Ainda que ninguém mais queira se entregar pelo Senhor, eu estou aqui. Eu estou chorando pelos meus irmãos. Meu coração está dilacerado pela decisão que eles tomaram, eu estou aqui. Que tipo de relacionamento você tem cultivado com Jesus Cristo? Em sétimo lugar, a igreja prepara o caminho para Jesus agir. João 11:41, então tiraram a pedra. Jesus olhou e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Querido, se você observar, presta atenção nisso. Deus não construiu a arca. Deus não rolou a pedra do túmulo. Deus não encheu as talhas de água. Deus não jogou as redes ao mar. Deus não derrubou os muros de Jericó. Deus está esperando você para Ele agir. Qual é o seu papel? João veio para preparar o caminho para Jesus chegar. Jesus mandou de 2 em 2, vão à minha frente, preparando o caminho para eu chegar. Qual é o milagre que precisa acontecer na sua vida? Jesus está falando assim: tira a pedra, rola a pedra. Qual é o milagre que precisa acontecer na sua vida? Jesus está falando assim: baixa a bola, desarma. O que precisa acontecer na sua vida? Qual é a pedra que você precisa tirar nessa manhã? Em oitavo lugar, Jesus veio para tirar você desse ambiente de morte. Amém, igreja? Amém. João 11:43, depois de dizer isso, Jesus chamou Lázaro. Será que Jesus não está chamando você? Saia dessa religiosidade, saia dessa relação profissional, onde você quer trabalhar para mim. Será que Jesus não está chamando você pelo seu nome, para que você saia desse ambiente de descrença, de incredulidade, de dúvida, de falta de fé? Jesus está aqui para tirar você desse ambiente de morte. Querido, sabe o que eu aprendo nas Escrituras? Quando Jesus ia fazer um milagre, Ele mandava aqueles que não tinham fé sair daquele lugar. Saiam, fechem a porta, me deixem aqui sozinho. Apóstolo Pedro fez a mesma coisa quando ele foi fazer um milagre. Olha, saiam, me deixem aqui sozinho. Sabe por quê? Porque a incredulidade, ela é o maior cultivador do espírito de morte. Mas Jesus está aqui chamando você para viver pelo Espírito, para olhar na perspectiva da fé. Jesus está chamando você para viver de verdade, para viver intensamente. Jesus está chamando você para uma vida eterna, que não vai começar depois que você morrer, mas que vai começar agora, se você decidir sair de onde você está. Por que tanta incredulidade? É preciso ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar. Por que tanta descrença? Por que tanta dúvida? Por que Deus está chamando você? Em nono lugar, Jesus traz vida, mas é a igreja que vai discipular. João 11:44, o morto saiu, com as mãos e pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto numa faixa de pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir.
Jesus pode trazer vida ao seu coração, mas você precisa deixar a igreja tirar essa roupa de morte de você. Jesus pode chamar você à vida, mas você precisa se submeter a um processo, se submeter a um discipulado, para você tirar a roupa do velho homem, a roupa da descrença, a roupa dos prazeres da carne, se despir para viver algo novo. E o texto diz: tirem e o enviem. Talvez você não foi enviado porque não tirou a roupa de morto. Eu já aceitei Jesus e não fui enviado, estou travado, estou paralisado, eu estou estancado no mesmo lugar, está tudo acontecendo, mas na minha vida não, porque embora você foi vivificado, você não se permitiu viver o processo. Deixa a igreja tirar sua roupa de morto. Em 10º e último lugar, para a gente encerrar, você precisa atrair as pessoas para que elas testemunhem o que o Senhor está fazendo e creiam em Deus. Não há pregação mais poderosa do que o seu testemunho pessoal. Olha o que o texto diz no verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Você precisa convidar as pessoas a olhar para a sua vida, e aqui eu já quero chamar a equipe de louvor. Você precisa convidar as pessoas para enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, para que elas glorifiquem o nome de Deus. Não há pregação mais poderosa do que o seu testemunho. Uma coisa é eu falar sobre uma teoria, uma coisa é as pessoas olharem para mim e falar assim: eu te conhecia, Paulo. Mas como é lindo o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu me inspiro naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu sabia, Ronaldo, eu vi você. Eu via o tipo de vida que você tinha. Cara, me dá vontade de chorar de ver a vida que você tem levado. Não tem pregação mais poderosa do que o nosso testemunho. Você precisa falar assim: gente, olha para mim. Olha para mim, para vocês verem o que Jesus está fazendo. O diabo nos distraiu, sabe por quê? Porque a gente até chama as pessoas: gente, olha para mim. Mas olha para vocês verem o que eu estou fazendo. Como é que as suas redes sociais estão? Repletas do que você está fazendo ou do que Deus está fazendo através de você? Quando você vai gravar um stories, você vai gravar sobre o que você está fazendo ou sobre o que Deus está fazendo através de você? Quando você abre a sua boca para falar, você fala daquilo que você está fazendo ou daquilo que Deus está fazendo através de você? Nós precisamos ser como aquela mulher lá no poço, que quando encontrou a água, falou assim: Jesus, espera aí. E ela vai para a cidade e fala assim: gente, vocês precisam conhecer uma pessoa. Ele mudou a minha vida e Ele pode mudar a vida de vocês. Quantos aqui foram libertos do álcool? Levanta a mão. Você precisa testemunhar. Você precisa chegar para os seus amigos e falar: Ele me libertou. Ele pode libertar você. Quantos aqui no nosso meio foram libertos do mundo das drogas? E aqueles que estão imersos estão pensando assim: não tem mais o que fazer, eu não consigo. E você pode falar assim: tem sim, porque Ele me libertou e Ele pode libertar você. Você que viveu uma crise de imoralidade sexual e foi liberto disso, você precisa transformar a sua dor em testemunho. Não tenha vergonha da vida que você levou. Tenha orgulho do que Jesus fez. Você precisa falar assim: fulano, eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil, mas olha o que Jesus fez na minha vida. A obra dele é linda. Você que foi liberto da idolatria do dinheiro, você precisa testemunhar isso para as pessoas. Olha, o dinheiro era um Deus para mim. Eu dormia e acordava pensando em como conseguir dinheiro, em como ter mais dinheiro, em como alcançar mais dinheiro. Eu dormia e acordava pensando em dinheiro. Eu me relacionava com as pessoas pensando: como é que eu consigo dessa relação tirar dinheiro? Mas eu fui liberto. Você precisa testemunhar. Não tem nada mais libertador. Você precisa atrair as pessoas para que elas testemunhem e creiam em Deus. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria, e o que tinham visto, o que Jesus fizera, creram nele.
Se as pessoas veem, se elas verem o que Jesus está fazendo, elas vão crer. A missão está dada. Nós precisamos sair daqui nessa manhã para que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas e creiam nele. O meu e o seu amanhã só serão melhores se nós cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Uma guitarra, quando está guardada, não é feliz. Ela é feliz quando ela é usada. Um piano, quando está guardado, não é feliz. Olha como ele é feliz quando ele é tocado. Deus quer tirar esse som da sua vida. Deus quer tirar esse som da sua vida. Nós vamos sair daqui não é para almoçar, é para ecoar, é para cantar, é para pregar, é para fazer a diferença. Quero convidar você a ficar de pé. Eu creio que o teu amanhã será melhor do que hoje. Eu creio que o amanhã de Belo Horizonte vai ser melhor do que hoje. Eu creio que o amanhã de Contagem, o amanhã de Betim, o amanhã de Minas Gerais, o amanhã do nosso estado, do nosso Brasil, da nossa nação vai ser melhor do que hoje. Sabe por quê? Porque Jesus já está no meu amanhã. O meu amanhã é a eternidade ao lado de Deus. O meu amanhã é na presença dos meus irmãos. Sabe fazendo o quê? Louvando a Deus, unindo as nossas vozes ao grande coral de anjos, louvando a Deus. E a gente já pode começar a fazer isso agora. Amém?